paz a todos. Amém. Quando a gente se aproxima da Páscoa, eu sempre gosto de lembrar, a Páscoa é a data mais importante na Bíblia. Desde os primórdios, a igreja primitiva nunca celebrava o Natal, só a partir do quarto século. Mas a Páscoa, desde o começo, que os crentes celebravam a Páscoa. Para relembrar duas coisas. A palavra Páscoa em hebraico é Peshá ou Pessá, significa passagem. Relembra a passagem do anjo da morte, quando na 10ª praga do Egito, as portas das casas, que não estavam marcadas com o sangue do cordeiro, o umbral da porta, aquela parte de cima, quando o anjo passava, se a marca do sangue do cordeiro não tivesse ali, ele entrava naquela casa e matava o filho mais velho. Foi assim com várias casas, inclusive a do próprio palácio do faraó. Mas as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, essas foram poupadas. Aquela marca do sangue do cordeiro é a que João Batista estava em mente quando disse a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A profecia de João Batista era: este homem, assim como o Cordeiro da Páscoa lá com Moisés, este homem vai dar a vida dele, o sangue dele, para nos salvar da morte. No caso, a morte espiritual. E João, ele fala isso na primeira carta dele, quando ele diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, a morte de Cristo na cruz tem esse significado profundo. A morte dele, o sangue dele derramado, é o que permite que a gente não veja a morte eterna. Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e quem se arrepende dos seus pecados e os confessa a Deus, esse tem a vida eterna. Jesus diz: aquele que crê em mim, João capítulo 5, aquele que crê em mim não morrerá eternamente, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Veja a expressão que ele diz: já passou da morte para a vida. Essa é a Páscoa. É quando você olha para a cruz e diz: ele morreu no meu lugar. Você crê nesse sacrifício, se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como seu Senhor. Aí você passou da morte para a vida. Por que a morte? Porque em Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Todos pecamos. E em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Ora, se todos pecamos, todos vamos ganhar esse salário, que é a morte eterna. Mas ele diz lá também: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente gracioso que não merecemos de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna não depende de não beber, não fumar, não dançar, não transar, não ser desonesto. Isso é importante. A vida ética é importante, mas não é isso que nos salva. O que nos salva é a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Quem crê e confessar Jesus será salvo. Isso é o que está descrito em Atos 16:31. Por isso que Páscoa é isso. Eu, lá na igreja, eu sempre digo aos irmãos: não celebre a Páscoa com coelho e com ovo de chocolate. Deixe isso para as crianças, tudo bem, mas não faça disso um hábito, para a criança não crescer pensando que Páscoa é coelho e chocolate. Não, Páscoa é Jesus, Páscoa é cruz, Páscoa é a morte de Jesus, é amor. Em Romanos 5 tem um dos versículos mais lindos da Bíblia. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Deus não esperou que a gente melhorasse para morrer em nosso lugar. Do jeito que a gente estava, ele disse: eu amo desse jeito. E morreu por nós. Foi isso que Jesus fez. E por isso que nós temos a oportunidade de crer em Jesus e ter a vida eterna. Porque a Páscoa não é só a sexta-feira da morte de Cristo. A Páscoa é a ressurreição no domingo.
Eu sempre brinco dizendo assim na igreja, que na sexta-feira, à tarde, 3 horas da tarde, quando Jesus morreu, Satanás fez uma festa no inferno. Aí ele pegou caminhões da Ambev, da Bitu, chamou Ivete Sangalo, chamou esse povo assim, foi farra, sexta tarde, sexta noite, sábado o dia todo. Quando chegou domingo de 6 horas da manhã, Satanás com uma ressaca, dor de cabeça, aí estava lá todo esparramado no trono dele lá nos infernos. Aí chegou um diabinho. Mestre, não, diabinho. Mestre, acorda. Ele, rapaz, fala baixo, eu estou com ressaca, dor de cabeça. A gente matou o Cordeiro de Deus. Ele disse, mestre, matamos o Cordeiro de Deus, mas ressuscitou o leão da tribo de Judá. Jesus está vivo. A vitória de Cristo na morte diz o que para a gente? Várias coisas. Primeiro, gente que está com a vida desgraçada, vida morta, vida de devassidão, vida de safadeza, vida de corrupção, o que for. Socialmente esse cara está morto. Espiritualmente esse cara está morto. Mas se ele se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, ele terá vida eterna. Ele viverá novamente como Jesus venceu a morte. Da mesma forma, gente que tem hoje, nós estamos com imperando, principalmente em gente como a gente, que trabalha com funcionário público, há um índice muito grande de suicídio, e não mais por depressão, mas pela síndrome de burnout, que é o fogo apagado. Muita gente que fica assim, a minha vida não tem sentido, não é? E tenta se matar ou destruir outra pessoa.